Boa tarde. Calma. Se eu pudesse tuitar alguma coisa agora, eu diria, mãe, tô no TED. Bem, gente, me convidaram para vir aqui falar sobre quem ensina aprende em dobro. Como o meu amigo Donis me apresentou, nos últimos 7 anos eu venho trabalhando e estudando a dinâmica de empresas e grupos de aprendizagem dentro de organizações. A ideia hoje aqui é trazer um pouco da percepção sobre a prática dessa aprendizagem. Eu não vou falar da empresa, eu não vou falar do método. Até porque quando eu decidi vir aqui falar realmente, quando eu aceitei o convite, me surgiu já o primeiro desafio para eu poder começar a pensar o que é que eu vou dizer para eles. Surgiram, na realidade, uma série de dúvidas. E dúvida é legal. Porque quando você começa a ter dúvidas, você começa, de fato, a gerar aprendizagem. Significa dizer que para eu vir aqui falar com vocês, já começou todo um processo de aprendizagem de volta para mim mesmo. Começou a aprender e a ler novas coisas para saber o que dizer a respeito do o que é que acontece com as pessoas que ensinam. E aí, uma constatação interessante foi a de chegar à conclusão de que o que é aprender em dobro quando se ensina. Então, o que é que nós vamos falar aqui é sobre aprender a aprender. A proposta hoje é nós resgatarmos a ideia de aprender com o outro, aprender através das interações, através das relações. Como o próprio Zygmunt Bauman fala, nós hoje, nessa nossa modernidade líquida, nós estamos muito ligados a relações um tanto superficiais. Ele faz uma comparação entre a minha geração e a da maioria dos nossos convidados aqui hoje, com a ideia de que, na minha geração, nós mergulhávamos de cabeça. Aliás, nós tínhamos muito essa expressão. O cara entrou no namoro de cabeça, louco. O cara entrou numa faculdade maluca, de cabeça, maluco. E hoje em dia nós temos a ideia de que nós surfamos nas ondas da informação, de uma maneira um pouco menos profunda. E a ideia do aprender aprendendo é realmente de você pegar a profundidade das relações e das interações. Daí, vamos então para uma outra pergunta. Mas por que falar sobre isso, Rafael? Bem, aí entra a minha experiência propriamente dita. Particularmente, eu coleciono pessoas. Quando eu falo isso, não, eu não mantenho as pessoas dentro do guarda-roupa em casa, nem dentro da geladeira. Não sou o Dexter, não é assim. Mas a ideia é de colecionar as histórias das pessoas. E eu faço isso hoje, digo para vocês, depois de 7 anos de pesquisa, de maneira profissional. Nessa coleção de pessoas, eu utilizo toda e qualquer forma, todo e qualquer ambiente de interação. Eu costumo brincar, e até no meu blog eu tenho uma história, de uma viagem que eu fiz a Maringá, aonde, no aeroporto, aonde eu sempre estou com um livro, é óbvio, eu tenho uma brincadeira. Quando chamam o voo, e você se levanta e vai em direção à menininha simpática que está lá querendo sua identidade, cara crachá, eu tenho o hábito de ficar olhando para as pessoas que também se levantam. Porque, veja, já é uma primeira descoberta, você vai viajar com todas essas pessoas. Durante 50 minutos, 1h30, você vai conviver com elas num negócio que pesa pra caramba e pode cair. Aquelas podem ser as pessoas da sua última relação interpessoal humana. Isso é fantástico para você. Veja, você está conectado àquelas pessoas de maneira fantástica. Eu me sinto imbuído do desejo de então conhecê-las um pouco melhor. Afinal de contas, estamos convivendo. E aí eu faço uma brincadeira, eu começo a tentar descobrir quem é que vai sentar comigo. E qual é a graça? Afinal de contas, eu não tenho controle sobre isso. Mas a ideia é gostosa porque você começa a aprender sobre as pessoas. Você começa a imaginar quem é aquela pessoa, para onde ela está indo, de onde ela está vindo. E aí, quando você senta finalmente no seu lugar, não tem ninguém. Aí você vai lendo a viagem inteira. Mas às vezes você tem sorte. E nessa oportunidade, indo para Maringá, eu tive a sorte de sentar do meu lado um distinto senhor que conversava com um amigo da cadeira em frente, da poltrona na frente, e eu acabei fazendo a ele uma pergunta relacionada ao tema e eu ganhei os melhores 50 minutos de praticamente um mestrado em como educar seus filhos. Foi um papo que quando chegou até Maringá, eu olhei para ele e disse, olha, o meu momento não é para ganhar o pão, tá? Mas eu vou te deixar o meu cartão para você me ligar para a gente continuar essa conversa. Quando saímos no saguão do aeroporto, ele olhou para mim e disse assim, mas você está hospedado em qual hotel? Não, eu vou para tal hotel. Quer uma carona até lá? Economizei R$ 37 do táxi.
E ganhei mais 20 minutos de conversa, porque é incrível, né? Você passa 50 minutos no avião, só o táxi no centro de Maringá leva quase o tempo de viagem para você chegar até o hotel. Mas a ideia é essa: colecionar pessoas é aprender as suas histórias e os seus saberes. É descobrir como é que você pode aprender com as outras pessoas. Beleza, sabemos o que eu vim dizer e o porquê que eu vim dizer. Mas aí vem uma pergunta ainda mais importante. Como é que se faz isso? Não, porque é lindo, né? Nós estamos aqui falando sobre ideias. Vocês foram selecionados entre 400 pessoas para nos ajudar a disseminar ideias. Mas antes de você disseminar uma ideia, você precisa ter a ideia. Você precisa conhecer a ideia. Você precisa apreender essa ideia. E aí vem então a prática que eu quero compartilhar com vocês desses 7 anos de pesquisa. Não se preocupem, eu não vou falar sobre números, nem das empresas onde eu já apliquei esse método, mas eu vou falar de uma ideia, e de uma ideia que tem dado certo. A ideia é essa: a prática como ambiente de reflexão. Em 2010, eu decidi fazer uma pós-graduação em design de interação. É para maluco. Principalmente quando você entra numa turma de 32 pessoas, onde você é o único ser humano que não está ali para desenvolver nada relacionado à tecnologia. Todo mundo trabalhava com sites, desenvolvimento de sistemas, uma menina de produto e eu. Primeira pergunta do primeiro dia de aula: Rafael, sua linha de pesquisa é sobre o quê? Ah, interação. Usuário e usuário. É pessoa a pessoa, sabe? Tem isso também. E graças a um grande coordenador que abraçou a causa, porque ele também acreditava que mesmo quando você desenvolve um produto ou um sistema, você ainda está interagindo com outra pessoa, através de uma tecnologia. Levei adiante, e a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei no instituto foi isso: a prática como ambiente de reflexão. 3 meses depois eu estava estudando maneiras de tornar isso realidade. E aí vem então a ideia que eu desejo compartilhar com vocês. Como é que eu transformo prática em ambiente de reflexão? Bem, a primeira coisa é compartilhando. E o compartilhar, de novo, vem da ideia de valorizar as pessoas com quem nós estamos, com quem nós interagimos. Sejam nos nossos grupos familiares, sociais ou aqui. Por exemplo, a maioria de vocês se cadastrou, se inscreveu para poder vir aqui hoje, com a ideia de conhecer os grandes caras que estão aqui em cima do palco, dando ideias. Mas talvez alguns de vocês não sabem que existem outros 2 grandes especialistas aqui entre nós hoje. Essas 2 pessoas, de quem eu quero falar alguns minutinhos agora, são o motivo pelo qual eu vim. Elas não subirão ao palco, porque não é hoje o momento delas falarem. Mas elas, que nem sabem, talvez, estão aqui também para compartilhar as ideias fantásticas que elas têm. Essas 2 pessoas fazem jus, e fazem o TED ter jus, a ideia de transmitir ideias. São 2 grandes especialistas, que eu gostaria imensamente de apresentar a todos vocês. E você que nos acompanha de casa, você também vai ter contato com os seus especialistas agora. Eu desejo, espero, imensamente. Eu gostaria de que vocês recebessem com uma grande salva de palmas, com um olhar entusiasmado de agradecimento por ele estar aqui, com um boa tarde que realmente transmita isso, essas 2 grandes pessoas. Eu quero lhes apresentar o grande e fantásticos especialista da sua direita e o especialista da sua esquerda. A salva de palmas era de verdade. Ah, tá. Vai, Juliana, para você, vai. Tá, para deixar a coisa um pouco mais intimista, eu quero que vocês deem as boas-vindas mesmo, do tipo, cara, obrigado porque você veio. Esse é o espírito. Esse é o espírito. E agora eu vejo vocês, nossa, que fantástico. Esse é o espírito. O compartilhar, ele vem da ideia de você valorizar esse contato. Luiz Lavelle, que é um grande filósofo, ele trabalha uma ideia chamada presença total. A gente já ouviu muito falar sobre isso também em Maturana, na Appreciative Inquiry, a ideia da escuta amorosa, de você estar ali, mas Lavelle chamou isso de presença total. É o ato e o exercício de você estar ali, presente,
integralmente com a pessoa com quem você está convivendo, vivendo aquele momento. Para nós, o compartilhar é a ideia de você reconhecer que essa pessoa do seu lado tem o que lhe ensinar. E, gente, funciona. Bem, segundo modo de como é que se faz isso. Experimente. Eu sou casado há 2 anos e, honestamente, a razão do meu afeto não sabe, às vezes, explicar o que eu faço. Nem eu. Mas... é porque quando você diz assim, Rafael, o que você faz? Educação corporativa. Isso é moleza. Você explica, tranquilo. Eu vou nas empresas e eu projeto experiências de aprendizagem. Agora, o que eu estudo é bem complexo. Porque eu faço de uma pós-graduação em design de interação até participar de um curso sobre descrenciologia. Volte um slide, por favor. Até um curso sobre descrenciologia. E aí eu vou a Florianópolis fazer um curso sobre descrenciologia e a desconstrução do mito. E quando eu entro no ambiente do workshop, eu tenho a primeira grande lição está escrita num banner. Está lá assim: não acredite em nada do que você ouvir aqui. Acredite naquilo que você puder experimentar. Eu olhei e disse, já gostei do curso. E incorporei isso à prática como ambiente de reflexão. A proposta, inclusive, que eu dou a vocês hoje é essa. Duvidem de tudo que for dito aqui. Experimentem. Levem para a sua prática. Adaptem a sua realidade. Realmente aproprie-se desse conhecimento. Torne-o seu, dentro da sua realidade. Por isso, se vocês me permitirem, eu vou pedir agora, bem rapidamente, em questão de 2 minutos, e eu estou no tempo, que vocês olhem para a pessoa do seu lado. Formem uma dupla com a pessoa que está sentada do seu lado. Pode ser em trio também, pode ser. Ó, vocês também vão aparecer no vídeo do TED, que legal. E você que está em casa pode fazer também. Pega o cachorro, a mãe, chama a avó na sala, para a gente experimentar, tem que testar. Todo mundo de frente, fica só um pouquinho assim de ladinho, sabe? Aquela coisinha meio, isso. Se tiver 3, o do meio observa. É bem legal, é que nem jogo de tênis. Pá, 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 pá. Beleza. Eu preciso que na dupla levante a mão quem pode ser para nós o número 1. Beleza, levante a mão quem pode ser o número 2. É só para ter certeza, às vezes tem 2, 2, 2, 1. Acontece, é interação humana. Beleza? Ok. O número 1 vai fazer uma coisinha rapidinha que eu vou pedir para ele. Ele vai fazer apenas 2 perguntas e nada mais. Apenas isso. 2 perguntas para o seu interlocutor. A primeira pergunta é uma pergunta extremamente de uma complexidade que remonta à filosofia aristotélica. E a primeira pergunta é: quem é você? E depois, a segunda pergunta é ainda mais fantástica, porque daí vai pegar todo o conceito pragmático de Paul Václavic, sobre a pragmática da comunicação humana, e a segunda pergunta mágica para a nossa experimentação é essa. E o que mais? Todos prontos? Vai ser bem rapidinho, gente, ok? Então, só pergunte isso. Quem é você? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Até que eu diga tempo. 3, 2, 1, valendo! Vocês estão vendo que foi, não deu nem 45 segundos. Mas é que eu quero dar a oportunidade do número 2 se vingar, quero dizer, experimentar também. Tá bom? Então, número 2, mesma coisa. Quem é você e o que mais, o que mais, o que mais? Valendo! Tempo! Não tem problema, nós vamos ter um intervalo daqui a 25 minutos. Vocês podem praticar isso no intervalo. Podem praticar. Eu lembro de uma oportunidade em que eu fiz um treinamento para uma empresa, e eram 500 funcionários, eu fiz essa experiência, e aí a menina, no final da experiência, grita lá de trás: Rafael, eu conheci um cara que viu uma palestra sua. Eu, é? Aonde? No UDS. Para você que não conhece, o UDS é um barzinho legal aqui em Curitiba. E aí, eu disse... UDS? E como é que você sabe que ele fez uma palestra minha, ele assistiu uma palestra minha? Não, é porque quando eu o conheci, ele chegou em mim e perguntou: quem é você? E o que mais?
Qual que é a ideia, pessoas? A ideia do e o que mais é você sair daquela ideia superficial de relacionamento e descobrir de fato quem é essa pessoa. E o que mais? E o que mais? E descobrir o que ela faz, o que ela constrói. Não de uma maneira utilitarista, porque você não está ali apenas para aprender para si, mas para descobrir o que você pode transmitir também. Próximo. Bem, essa é a proposição geral. Compartilhem mais, experimentem mais e reinventem a sua maneira de agir, de pensar. Não saiam daqui hoje com nenhuma ideia minha, por favor. Até porque elas funcionam comigo. Não saiam daqui também com as suas ideias. Afinal de contas, seria um desperdício. Saia daqui sempre com uma terceira ideia. Aquela que você criou a partir da sua, somada a todas as outras, de todos esses especialistas que nós temos aqui hoje. Para fechar os meus últimos 2 minutos e meio, eu quero compartilhar então com vocês esse pensamento do Aldous Huxley, que diz: experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece com você. O que nós estamos compartilhando aqui hoje só se tornará experiência para vocês, se vocês levarem isso para a sua prática, para fazer acontecer. Para fechar 2 minutos e 12, essa é uma das formas como eu coloco em prática esta minha ideia. A Aprendizado não é uma organização ainda, mas é um coletivo de pessoas. Ela surgiu há aproximadamente 1 ano e começou a ganhar corpo nos últimos 6 meses. O que ela faz? O que é a Aprendizado? A Aprendizado, como eu disse, é um coletivo de pequenos especialistas que se propõem a compartilhar as suas experiências profissionais e pessoais, especialmente com um grupo ainda não muito percebido socialmente por nós, que são os jovens entre 16 e 18 anos que vivem em casas-abrigo. São aqueles jovens que foram retirados do direito pátrio das suas famílias e que não foram adotados, e que, portanto, não tiveram uma certa preparação que normalmente o seio familiar nos traz. Essa equipe de pessoas aconselha-os e os orienta. Agora, o que eu quero realmente chamar a atenção é para essa experiência do ponto de vista de nós, especialistas e conselheiros da Aprendizado. O que começou a me surpreender foi que nos primeiros exercícios que nós fizemos de aconselhamento, a aprendizagem de nós, conselheiros, de como nós começamos a resgatar valores e aprendizagens que nós havíamos, por algum motivo, pelo cotidiano, esquecido, deixado um pouco de lado. Recentemente nós orientamos um rapaz que desejava entrar na área de contabilidade. Nós fizemos a ponte entre ele e alguns profissionais. Os profissionais lhe escreveram e-mails contando a sua experiência de vida com a profissão. E para mim, esses profissionais escreveram e-mails agradecendo a oportunidade, porque eles redescobriram por que é que eles escolheram a área de contabilidade. Você tem muito a aprender. Próximo. Definitivamente somos criadores dos momentos e dos motivos pelos quais as pessoas lembrarão de nós. Eu encerro essa minha participação nesse encontro com vocês perguntando: qual o legado de vocês? O que vocês têm a ensinar? O que nós temos a aprender? Pelo tempo e pela participação, meu muito obrigado e até a próxima.